Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês a respeito do Kindle. O meu é o geração 2, é um dos mais antigos que tem. Ele ainda funciona com botões e ele tem espaço para te escutar música ou audiobooks. Assim, eu tenho ele há mais de 10 anos, tranquilamente. Não me lembro agora o certo que eu deveria ter anotado antes de sentar para fazer o vídeo. Mas ele já não conecta mais no site da Amazon, ele foi descontinu, ele saiu de linha. Basicamente isso há 4 anos atrás. Aí então tu só consegue passar os livros com ele por cabo. E assim, nesses 10 anos eu usei ele muito na faculdade, mas eu usei ele pouco para leitura de livros literários, que hoje em dia é a maior utilização dele. Uh, eu não cheguei nem a 100 livros de literatura lidos nele nesses 10 anos. Essa, inclusive, é uma das minhas metas literárias, que eu pretendo chegar a 100 e-books lidos. Eu queria contar, na verdade, as minhas relações boas e más com ele. Eu gosto para ler livros grandes, gosto para facilidade para achar os títulos da faculdade, principalmente, que a maior parte a gente pode baixar no próprio site. Desculpa. E aí é só converter e colocar nele que tu vai fazer a leitura assim, sem precisar imprimir. A possibilidade de tu viajar, de tu sair por aí, tu levar só um objeto em vez de tu levar mais de uma literatura. Tu aumentar a fonte num dia que tu tá cansado, assim, que tu precisa ler uma leitura mais densa e tu já tá cansado, tu pode aumentar a tua fonte e com isso tu vai ler o livro de uma forma mais confortável. Mas para mim as maiores desvantagens são que ele te tira todo o aspecto da experiência leitor e livro. Tu não tem o cheiro da página, tu não tem a textura da página. E isso é uma coisa que às vezes, dependendo da leitura que tu está fazendo, ela simplesmente ela não flui, porque tu não tem aquela sensação de estar pegando o objeto livre e o objeto livre está conversando com você. A coisa que eu mais fico às vezes full pistola com o Kindle, pelo menos com o que eu tenho, é que a bateria dele dura muito. Mas quando ela acaba, ela acaba. Tipo, ela não te dá um aviso, ela não te dá um nada, ela simplesmente acabou. E isso é uma coisa que me irrita e que às vezes quando eu deixo ele parado assim, uns 2, 3 semanas, e aí eu invento de vou ler um e-book. Ele nunca tem bateria. Assim, é surpreendente, porque sempre quando eu resolvo ler um e-book, ele nunca tem bateria. Outra coisa que eu acho também uma desvantagem é que tu não pode usar marcadores, tu não pode riscar nos livros. Tu até pode fazer as bookmarks e coisa, mas como o meu ele não tem mais acessibilidade no site da Amazon, no momento que eu excluo aquele livro, eu estou excluindo as marcações que eu fiz. E isso às vezes é importante, principalmente quando tu está estudando um livro por ali. Eu ainda gosto, principalmente de livros teóricos, de riscar e de usar algumas cores diferentes. Sim, eu risco nos livros. E isso complica às vezes, principalmente quando tu tá precisando estudar um determinado tema e tu não tem como fazer isso, porque a tua marcação sempre vai ser preta no branco, no meu caso, por exemplo. Eu sei que os Kindles mais modernos eles têm mais facilidade de uso e tem mais recursos, só que eu fico pensando assim, a gente tem que parar de consumir só porque a coisa tem mais possibilidades. A gente tem que consumir
de forma consciente. Eu não entendo para que eu sou meio que obrigada a trocar de aparelho, sendo que o meu aparelho funciona perfeitamente. E sendo que ele ainda tem a vantagem de tu colocar fone de ouvido e tu só carregar ele, não precisando carregar um celular. Eu mesmo, que sou um leitor que gosta de escutar música junto à minha leitura, me sinto mais confortável às vezes em só carregar o Kindle. Carrego um fone com fio, né? E deu, sabe? Não preciso levar telefone, não preciso levar nada. É só esses dois objetos e eu posso fazer a minha leitura fora de casa. E isso às vezes te faz pensar o quanto nós consumimos apenas por imposição, por você precisa trocar porque esse teu aparelho está defasado, tá isso, tá aquilo, ou porque realmente queremos trocar. E aí eu já deixo para vocês a reflexão, antes de comprar um aparelho desses, que se vocês cuidarem, tipo, o meu tem 12 anos. Se vocês cuidarem, vocês vão ter por muito tempo, se realmente ele vai se pagar, assim. Na parte de graduação, assim, nas leituras que eu fiz para a faculdade, ele já se pagou. Mas na parte de leitura de lazer, eu posso dizer que ele não se pagou ainda. Eu sei que também é uma falta de costume meu de não ler e-books, mas eu gosto da sensação livro-livro, sabe? E tem livros que eu quero ter na minha coleção. Então eu fico enrolando para não ler e-books, mas são livros que estão assim nos desejados, assim, de que eu quero eles muito. E eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu gostaria de perguntar para vocês quais são as suas experiências lendo e-book, se vocês gostam, se vocês não gostam, se tem dicas, formas assim de como ler mais. Como o meu não funciona mais, tu baixar ou tu fazer a transição da Amazon, que tu mandava pro teu e-mail o e-book e ele te mandava no formato, né? Tem alguns programinhas como a Tubicat, não é a Tubicat, é Freemake e-books, que eles te convertem para o formato do Kindle, que é o MOB, né? E os seus PDFs, isso te facilita bastante. Que mais? Eu também meio que me irrito com a forma que ele carrega. Tipo, ele leva muito tempo para carregar, 6 horas tranquilamente. E até surgir a árvore aqui do Kindle e ele carregar os arquivos, tu não pode usar o aparelho. E tu usando ele, lendo ele, com ele carregando, ele esquenta bastante. Que é uma coisa que não me agrada muito. Porque, tipo, é livre, sabe? Tu tá lendo assim, e aí tu tá segurando aqui e aqui tá esquentando. E é uma coisa que não me agrada no toque do livro. Eu acho que é isso, gente. Um beijo grande e boa leitura.